família através dos espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre crises de ansiedade e como eu tô lidando com isso. Bom, esse é mais um vídeo conversando, sem muito roteiro, onde eu recebo vocês aqui no meio da minha bagunça. E eu senti muita vontade de falar sobre ansiedade, porque é algo que eu sempre senti, não sabia muito bem o que era e que eu acho que a gente precisa falar na internet pra ajudar mais pessoas. Olhando hoje, eu sempre fui uma criança e uma adolescente ansiosa. Eu sempre pensava em tudo que podia dar errado naquele passeio, naquela festa, naquela situação e já me preparava, tipo, fazia um plano B pra tudo que podia dar errado. E eu gostava disso, tipo, eu ainda gosto disso porque eu sempre me sentia mais preparada do que o resto das pessoas à minha volta. E a ansiedade é isso, ela não é realmente uma coisa ruim. Se a gente for pesquisar, a ansiedade, quando ela tá num nível normal, ela faz a gente pensar e ela ajuda a gente a resolver problemas. Só que quando ela tá num nível anormal, no nível aumentado, é que começam as crises e começam as dificuldades. Bom, todo o período da faculdade ele é muito difícil, né? Mas principalmente o último ano. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, eu me formei em fisioterapia no ano passado. E no último ano da faculdade a gente tem estágio obrigatório na clínica da faculdade, em hospital. E é uma fase muito complicada, porque a gente sai da sala de aula, que era ali tudo teoria, tudo protegido, e do nada colocam a gente numa UTI de hospital, colocam a gente pra atender crianças com problemas neurológicos, adultos com problemas neurológicos. É tudo muito novo e sem nenhum apoio psicológico de como a gente deve lidar com isso. Então toda essa fase foi muito difícil, mas as crises começaram pra valer quando eu tava no estágio de neuroadulto. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. E como que eu comecei a perceber, assim, eu tinha muitas coisas pra fazer sempre, tanto na faculdade quanto em casa, porque era um estágio muito difícil, com muita coisa pra fazer. E aí mesmo quando era meia-noite, já tinha feito tudo, eu tava em casa com o coração super acelerado, sabe, saindo pela boca, e me dava aquela sensação de desespero, eu tinha vontade de chorar e eu não sabia por quê. E aí eu comecei a entender que aquilo era uma crise de ansiedade, justamente pelas coisas que as pessoas começaram a compartilhar sobre ansiedade na internet. Então pra vocês verem o quanto que é importante falar sobre isso, e também por causa da minha prima, que tem ansiedade, tem depressão, então eu já sabia o que era. Eu fico imaginando o desespero das pessoas que começam a ter esse tipo de crise e elas não sabem o que é, então deve ser pior ainda. Você pode pensar que você tá infartando, por exemplo. O que me ajudou muito naquela época é que desde os 16 anos eu medito, eu faço meditação. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu li aquele livro Comer, Rezar, Amar e me marcou muito o fato da Liz, que é a autora, né, ter começado a meditar e isso ter mudado a vida dela. Desde aquela época eu tento meditar, lógico que meditar é muito difícil, então se você não consegue, tá tudo bem. Agora eu tenho 22 anos e eu ainda acho difícil, mas isso me ajudou um pouco. Eu ia pensando na minha respiração, ou eu escolhia uma frase, ficava repetindo a frase, em vez de ficar entrando de cabeça na crise. Isso me ajudou muito naquela época. A faculdade acabou e as crises não acabaram, pelo contrário, nesse começo de ano elas ficaram mais fortes. Pela insegurança de você se formado, mas não saber se você vai ter um emprego, toda aquela ansiedade de que finalmente você tá livre da faculdade, porque a faculdade leva muito tempo e muito dinheiro, e aí você quer fazer tudo. Então as crises elas vieram com força total pra mim nesse começo de ano, a ponto de que só meditar, focar na minha respiração não tava funcionando, e aí foi quando eu resolvi buscar ajuda. Então isso é muito importante. Se você tá tendo crise de ansiedade, de depressão ou de qualquer outra coisa psicológica, não acha que isso é um problema menor do que qualquer tipo de doença. Não, as doenças da mente elas são reais e elas merecem atenção, então busque a ajuda de um médico, de um profissional. Eu fui na minha médica de anos, que já me conhece faz tempo, e conversei com ela e ela me acalmou muito, gente, muito. Ela falou que era uma coisa muito normal, que universitários ou pessoas recém-saídas da faculdade tenham essas crises de ansiedade. Ela falou que ela recebe muitos jovens no consultório dela com isso, e aí ela me acalmou demais. E com as dicas dela, com o que eu fui percebendo em mim mesma, né, o autoconhecimento é muito importante, e com o que eu fui pesquisando, eu tô conseguindo lidar melhor com a ansiedade, e eu vou falar pra vocês como. Bom, eu continuo tentando meditar, tentando fazer essa técnica da respiração, e uma meditação ótima que eu encontrei, que é uma meditação rápida, você pode fazer em 1 minuto, 2 minutos, e em qualquer lugar durante o seu dia, é o Mindfulness. Então guardem esse nome, gravem bem esse nome e pesquisem. O Mindfulness é você estar no momento presente. Então quantas vezes a gente não tá trabalhando, lavando uma louça, cozinhando no ônibus, e em vez de a gente focar naquele momento, a gente tá preocupado com coisas do futuro. Tipo, com o que a gente vai fazer daqui uma semana, ou com algum problema que talvez nem aconteça, sabe? Quando você tem um carocinho ali na perna e você fala, meu Deus, isso foi um câncer e eu vou morrer daqui a um mês. Sabe? Esses pensamentos absurdos que vêm na nossa mente, a gente embarca. Então em vez de embarcar nisso, o Mindfulness sugere que você foque no momento presente. E você pode fazer isso, por exemplo, 1 minuto por dia e já vai te ajudar. Então tem algumas técnicas. A da respiração é uma delas, então você faz ciclos de respiração e ir contando, tipo 1,
2 e chegar até o 10 e depois recomeçar. E tudo bem se você tiver um pensamento no meio do caminho que você perca a conta. O importante não é você chegar até o 10 certinho, e sim você não embarcar naquele pensamento destrutivo, porque quem é ansioso fica com um monte de paranoia na cabeça que talvez nunca nem aconteça e você fica sofrendo por antecipação. E aí vem a crise. Então, se você não embarcar naquele pensamento, isso já vai te ajudar muito. Tem outras técnicas, por exemplo, fechar o olho quando você tá na sua casa, ou sentado no ônibus, no metrô, e prestar atenção nos barulhos e focar nos barulhos, em vez de embarcar nos pensamentos ruins da sua mente. Ou se você tá cozinhando, prestar atenção em todas as texturas, os cheiros, os sabores. É bem interessante essa técnica, pesquisem porque é bem legal e você pode fazer, como eu disse, 1 minuto por dia, sabe? E isso já vai te ajudar a controlar um pouco mais sua mente. Uma coisa que a minha médica me sugeriu foi a atividade física e é a coisa que mais tem me ajudado a lidar com as crises. O Thiago, pra quem não sabe, é meu noivo, ele tem me apoiado muito, a gente começou a fazer academia juntos, que é um privilégio, né? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer academia pelo tempo ou pelo dinheiro. E assim, no começo eu ainda tava tendo bastante crises com frequência, e às vezes eu ia pra academia meio em crise e eu saía de lá bem, porque o exercício físico, ele libera coisinhas no nosso organismo que fazem a gente ter essa sensação de bem-estar, então ajuda demais. O que eu tô fazendo lá? Tô fazendo natação, que é muito gostoso. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque você precisa se concentrar, você tem que fazer o movimento certo, você tem que fazer expirações e inspirar assim bem devagarzinho, então é quase uma meditação mesmo. E é muito gostoso, e eu entrei lá sem saber fazer nada, gente, eu não sabia nadar, sabia nadar zero, e fui aprendendo ao longo das aulas, então a sensação de estar aprendendo uma coisa nova, de estar aprendendo a nadar é muito gostoso e me relaxa muito. Eu tenho gostado muito de fazer natação. Tem me ajudado na parte respiratória também, a soltar o ar mais lento, a soltar mais o ar, que é muito importante. Porque a nossa respiração, ela comanda todo o resto do nosso corpo, né? Então a gente parar e respirar profundamente é muito bacana. Exercício aeróbico também tem me ajudado muito, a esteira, a bicicleta, que você vai fazendo e se sente bem. E a musculação também, porque você tem que se concentrar, contar as séries. Então tudo que tira a gente um pouco da nossa mente e que faz a gente focar em outras coisas é muito benéfico. Se você não tá conseguindo fazer academia nesse período, eu te convido a conhecer a Elora, se você ainda não conhece, mas ela tem um canal no YouTube e Instagram, vou deixar aqui. E ela também tem ansiedade e depressão, e a psicóloga dela indicou atividade física, e o que ela tem feito é sair e caminhar no bairro dela. Lógico que não é todo bairro que a gente consegue fazer isso, né, por questão de segurança mesmo, mas assim, coisas pequenas no dia a dia. Por exemplo, você sair de casa 15 minutos mais cedo pro seu trabalho e descer 2 pontos antes, 2 ou 3 pontos antes do que você desceria, e ir andando um período maior. E fazer isso, tipo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Já vai ser uma atividade física, já vai dar esse efeito no seu corpo. Em vez de você pegar a escada rolante no metrô, você pegar a escada normal, você chegar em casa, colocar 20 minutos de música no Spotify e dançar, tudo que fizer você se mexer mais do que você se mexe normalmente vai te ajudar, e tem me ajudado muito. Tanto é que depois que eu comecei a academia, as crises diminuíram demais. Eu tenho crises mais fracas e com períodos bem mais espaçados. Outra coisa que foi muito bom pra mim foi o autoconhecimento. Então eu comecei a pensar que tipo de situações que me faziam entrar em crise, quais que eram os gatilhos, né? Qual que era o start da crise. E aí é questão de autoconhecimento, por isso que é muito importante a gente pensar no que faz bem pra gente e o que faz mal. E eu percebi que por eu morar em São Paulo, que é uma cidade que tudo é muito longe, tem que planejar a hora que você vai sair de casa, e tudo muito cheio, tudo muito complicado, que a sensação de estar sempre atrasada, de estar sempre correndo, me fazia muito mal. E aí foi algo que eu senti muito no ano passado, porque a gente não podia atrasar pro estágio. Pelo contrário, a gente tinha que chegar bem mais cedo que os pacientes pra planejar ali, pegar os materiais, tudo. Então eu vivia correndo e isso me fazia muito mal. E eu percebi durante esse ano que toda vez que eu saía de casa muito atrasada, muito em cima da hora, que me dava uma crise de ansiedade. Então eu comecei a sair bem mais cedo de casa. Tipo, eu saio pra chegar meia hora mais cedo mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, se começa a vir esse sentimento de, eu tô atrasada, eu falo, não, eu tenho tempo, olha que horas são. Eu tenho tempo, eu posso fazer as coisas devagar. Então isso me ajudou muito. Outra coisa que eu percebi que me dava um pouco de ansiedade é ficar em lugares pequenos e muito fechados, tipo o metrô de São Paulo, né? Terrível. Principalmente porque tem linhas que elas param muito entre as estações, nos túneis, e que elas são mais antigas. Então os vagões, eles não têm aquele ar-condicionado, sabe? Então fica quente e cheio. Por exemplo, a linha azul, quem é aqui de São Paulo vai entender. Então eu comecei também, além de sair mais cedo, a ir lá pro primeiro ou pro último vagão, que são os vagões preferenciais, então eles são mais vazios. Então eu tento sempre pegar os vagões mais vazios e sair com bastante antecedência. Isso tem me ajudado muito, eu não tenho tido mais crises no transporte público, porque é horrível você estar em crise lá no meio do metrô. É péssimo, então isso tem me ajudado. Mas isso muda muito de pessoa pra pessoa, então pensa o que te dá esse gatilho da ansiedade
e se você consegue resolver isso na sua rotina. Isso tem me ajudado demais. Caso eu não conseguisse resolver com a atividade física, com a meditação, mudando a minha rotina, a minha médica também me indicou um remédio que eu tomaria por um mês e depois pararia. Ela até falou que nos primeiros dias o efeito ele é bem ruim, parece que você tá pior, mas que depois o seu corpo vai se ajustando. Então, se você tá tendo crise em que você não consegue nem pensar em sair de casa, em fazer uma atividade, se você tá tendo crises muito fortes, não acho que é errado você tomar remédio. O remédio hoje em dia é muito diferente de há anos atrás. A medicina hoje em dia é muito mais avançada, a farmacologia, e você pode tomar remédio por um tempo e você vai melhorar e vai poder diminuir a dose ou até parar. Então, assim, não tenha preconceito de tomar remédio. A gente tá com uma pneumonia, a gente toma remédio, certo? E um problema é a nossa mente. A nossa mente, ela comanda tudo. Se a nossa mente não tá bem, não tem como o resto tá bem. Então, trate, não tenha preconceito de tomar remédio. E se o primeiro remédio não for bom, tudo bem, você pode voltar no seu médico, ele vai te dar outro, até acertar algo que faça você ficar melhor. Isso é muito importante. Não deixa de cuidar da sua mente por puro preconceito. No meu caso, só atividade física e rever a minha rotina já me ajudou. Mas caso não tivesse ajudado, eu tomaria o remédio com certeza. E ela me encaminhou também pro CAPS, que é um lugar onde você pode tentar conseguir assistência psiquiátrica e psicológica pelo SUS. Eu ainda não tô fazendo as terapias, mas pretendo começar. E se você não sabia disso, tem esse lugar que é do SUS. Talvez você consiga uma assistência psicológica, psicólogos, psiquiatras. Eu não sei como que é, se tem fila de espera, ainda não tive essa experiência, mas quando eu passar por isso eu vim aqui contar pra vocês. Bom, pessoal, é isso. É muito importante falar sobre isso. Não vamos tornar isso um tabu. Muitas pessoas sofrem do mesmo problema, então vamos falar sobre isso e dar o máximo de informação. Então, se você tem mais dicas de como lidar com a ansiedade, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder. Tem muitos vídeos bacanas aqui nesse canal, tá? Então se inscreve. Me segue nas redes sociais, lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia. Tem o blog, que é atravésdosespelhos.wordpress.com. Lá no Facebook é facebook.com/atravésdosespelhos. E no Instagram é alunapbastos. Lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.